Olá, meu nome é Wesley, sou professor de literatura do programa UPT e neste vídeo de hoje iremos falar da questão 33 do bloco de linguagens, códigos e suas tecnologias da prova amarela do Enem de 2023, né? Um conto, né? Uma novela que está no livro Noites do Sertão, da editora Global, edição de 2021, mas que foi publicada inicialmente em 56. A questão apresenta um texto do gênero narrativo do tipo novela, né, que foi publicado em 56 pelo renomado Guimarães Rosa, autor imortal da nossa literatura. O recorte é da novela Adão Laulalão e fala sobre Soropita e seu jeito singular de recontar a história da novela que ouvira no rádio. É, E quem é Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa nasceu em Fortesburgo, Minas Gerais, em 1908. Era escritor, mas também estudou medicina e também era diplomata. Autor do renomado romance Grandes Sertões Veredas, ocupou a segunda cadeira da Academia Brasileira de Letras em 1967. Um autor da terceira fase do modernismo, conhecida como a Geração de 45. Suas obras acumulam diversos prêmios, não é um nem dois, são vários prêmios mesmo, galera, ao longo do tempo. A terceira fase do modernismo foi sua fase final, um período de redemocratização do nosso país, mesmo período do fim da Segunda Guerra Mundial. As principais características das obras desses períodos são o academicismo, a oposição à liberdade formal, o realismo fantástico, o retorno ao passado, dentre diversas outras coisas. Outros autores relevantes, pessoal, desse mesmo período aí, é a Clarice Lispector, o Ariano Suassuna, né? Dentre outros. As relevâncias das obras do Guimarães, né? As obras do Guimarães são caracterizadas pelo uso de uma linguagem poética, narrativas altamente reflexivas, estrutura narrativa peculiar, ou seja, ele tem um jeito único de escrever, né? Isso uma característica chamada experimentalismo, presente na terceira fase do modernismo, né? Outras questões relevantes em suas obras são o cenário rural e o ambiente interiorano. Vamos à obra, né? O que fala o repórter? Do povoado de Ão, um dos sítios pertos, ou dos sítios pertos, desculpa, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, apreendia, guardava na ideia, e retornando a no dia seguinte, o repetia a todos. Assim estavam jantando, vinham uns do povoados receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir, já tinham ouvido tudo, de uma vez, fugia de regra. Falhara a linha na véspera o caminhão de um comprador de galinhas e ovos, seu Abraãozinho Burestein, que carregava um rádio pequeno de pilhas, a- armara um fio de arame de cerca, mas queriam escutar outra vez, por confirmação. A história é estável de boa, mal que compreendida. Taca e não rende, explicava Azuis a Dalberto. Soropita começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras, até mesmo com clareza. Disso se admirava. Contava com prazer de demora, encher a sala com o poder de outros altos personagens, tomar a atenção de todos pudessem contar aquilo a noite inteira. Era um processo, era preciso trazer luz. Nenhuns enxergavam mais aos outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminando. Recorte da novela Dom Lalalão, né? E o que fala esse recorte? O texto apresentado retrata o costume do povoado Tião de se reunir à noite para ouvir a contação da história de uma radionovela pela personagem Soropita.
No recorte, é possível perceber as características do modernismo, caracterizado pela valorização do cotidiano e da identidade nacional. A personagem Soropita era responsável por recontar a história da novela que ouviu no rádio, e os outros personagens, mesmo já tendo ouvido a radionovela antes, gostava de se reunir para ouvir Soropita recontar de seu modo peculiar a mesma história, dando um ar mais cômico e divertido a todo o enredo. É disso que esse recortezinho aí que a gente leu está falando, né? Vamos à análise da questão. É, O enunciado da questão quer saber por qual motivo os moradores do povoado de Ião gostavam de se reunir para ouvir a personagem Soropita recontar a história, já que todo mundo já tinha ouvido. Esse gosto dos moradores se dá pelo jeito singular de Soropita, que Soropita tem de recontar a história, ou seja, o jeito de falar aos ouvintes aquilo que eles já tinham ouvido antes, mas não do jeito que ela contava. Portanto, a alternativa A, que fala que os gostos deles se reunirem dava-se pela qualidade do som do rádio, está incorreta, pois eles não se reuniam para ouvir o rádio, e sim para ouvir Soropita. Também não é a estabilidade do enredo contado o motivo da reunião, pois eles não ouviam do rádio a história, que é a melhor forma de ter um enredo estável. Mas, como já foi dito, ouviam da personagem Soropita. Portanto, a letra B também está incorreta. O inetismo do capítulo da novela também não tem como ser, pois Soropita não tinha como saber coisas inéditas sobre a história, já que ela não fazia parte da novela, só ouvia pelo rádio e a recontava. Portanto, a opção C também está errada. E a letra E também está errada, pois alega que as pessoas não compreendiam as histórias narradas, ao contrário do que aparece no excerto, né, do que aparece nesse recorte, né? Dessa forma, a letra D é a alternativa correta. O jeito singular não é só da personagem, nesse contexto, mas também dos autores desse período literário, né? Como é possível observar em outras obras do Guimarães. Ou seja, o jeito peculiar de se contar a história não tem a ver só com Soropita, né? Apesar do recorte falar disso, mas de todos os autores que se enquadram na chamada terceira geração do modernismo, né? Eles têm um jeito peculiar de escrever e a gente conseguiu perceber isso na forma que o Guimarães escreve, né? O nome da novela é Dão Laualão, o povoado é o povoado de Ão, né? O nome de algumas pessoas é Zuz, Dalberto, então coisas que dão uma certa singularidade no tipo da escrita, né? Então, espero que vocês tenham gostado da análise dessa questão. O jeito singular de falar aos ouvintes é a resposta correta, né? Espero que vocês tenham acertado. Comentem aí o que acharam dessa análise, se gostaram da questão, se não gostaram. E falando um pouco mais sobre Guimarães Rosa, né? As obras de Guimarães são um verdadeiro patrimônio da literatura brasileira, uma figura imortal sobre quem sempre ouviremos falar. Guimarães recebeu diversos prêmios literários que demandaria tempo a gente contar, né, um por um dos prêmios que eles receberam. Além de escritor, Guimarães também desempenhou outros papéis sociais, tal como cônsul em Hamburgo, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, chefe de gabinete do ministro João Neves da Fortuna, secretário da delegação do Brasil à Conferência de Paz e representante do Brasil na sessão extraordinária de conferência da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, né, que é a Unesco, em Paris. Um personagem muito versátil do nosso país, então vale muito a pena conferir as obras de Guimarães Rosas, pois é certeza que sempre aparecerá novamente nas questões do Enem. E para finalizar, uma frase do Guimarães, né, presente no livro Grandes Sertões Veredas, que foi um gás até para mim, né, quando eu estava passando por algumas diversidades, adversidades, que fala assim: o corre da vida embrulha tudo,
A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado da aula. E deixe seu comentário, né? E curtam o vídeo. E acima de tudo, a vida quer da gente coragem para seguir em frente.